Olá, a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um dos irmãos, que Deus esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos, toda a sua família, guardando a sua entrada e a sua saída em nome de Jesus. E nesta oportunidade eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração e creio que é de muita valia, de muita importância para a nossa vida. Hoje o tema é: hoje é o tempo de se fazer o bem. Hoje é o dia para que eu e você venhamos a plantar coisa boa, a plantar boa semente, para que eu e você possamos ter dias de bênção, dias de vitória, o agir de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus. E o texto que eu vou estar compartilhando hoje, a carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7 até o versículo 10, aonde nós lemos: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne se fará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Que o Espírito Santo venha falar comigo e com você através dessa palavra. Eu estava meditando nesse texto de Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo, e que aconselha eu e você a fazer o bem. Aqui nós vemos a lei da semeadura. Há aí um ditado que roda aí por meio do povo: tudo que o homem planta, colhe. Na verdade, é esse o contexto desse texto bíblico. Tudo que o homem semeia, ele vai ceifar. Ele vai colher o resultado das suas obras. E o conselho do apóstolo Paulo é que eu e você façamos o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. É interessante a gente refletir sobre essa palavra do apóstolo Paulo, porque muitos têm se cansado de fazer o bem, têm achado que não vale a pena fazer o bem, porque tem passado o tempo e não tem colhido o resultado de suas boas obras. E tem acreditado que não vale a pena fazer o bem, tem se cansado de fazer aquilo que é reto, daquilo que é agradável ao Senhor. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele nos incentiva a não nos cansar de fazer o bem. Incentiva a gente sempre procurar fazer aquilo que é agradável e reto diante do Senhor, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Quando a gente volta a nossa atenção para o Salmo 34, ali no versículo 12 em diante, Davi, que escreveu estes salmos, ele também vai reforçar essa mesma ideia para mim e para você. A gente precisa fazer o bem para que a gente tenha dias melhores na nossa vida. Aqui ele diz no Salmo 34, verso 12 em diante: Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e segue-a. A gente percebe o salmista Davi também aconselhando esta mesma mensagem. Você quer ter dias bons? Você quer viver largos dias para ver o bem, para receber a recompensa das suas obras? Aparta-te do mal e faz o bem. Insista em fazer aquilo que é agradável ao Senhor,
porque no tempo certo nós vamos colher a nossa recompensa. Outro salmo muito conhecido da palavra de Deus, que reforça para mim e para você o princípio da palavra que está em Gálatas, capítulo 6, palavra do apóstolo Paulo, nós podemos também encontrar no Salmo 1, verso 2 e o verso 3, aonde o salmista diz o seguinte: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aquele que escolhe fazer o bem, que escolhe andar em retidão, em praticar aquilo que é agradável, aquilo que é aceitável aos olhos de Deus. Olha o resultado. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Percebamos que aquele que procura fazer o bem, tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, vai dar o seu fruto na estação própria. É justamente essa palavra que o apóstolo Paulo relata para mim e para você aqui no versículo 9. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Esse princípio da palavra, a lei da semeadura, tudo que a gente planta, a gente colhe, é importante eu e você conhecer e viver na certeza de que vale a pena seguir essa instrução em que o apóstolo Paulo relata para nós aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 7 diante. Ele diz: Não erreis, não seja enganado. Este é um princípio infalível de Deus. Tudo que o homem planta, ele há de colher. Por isso, não venhamos nos cansar de fazer o bem. Continuemos praticando aquilo que é agradável a Deus. E hoje é o dia de se fazer o bem. Hoje é o dia de perdoar, hoje é o dia de consertar aquilo que está errado, hoje é o dia de fazer o bem para aquele que está precisando, hoje é o dia de nós plantarmos aquilo que nós queremos receber de recompensa mais adiante da nossa vida. Agora, o problema é que muitos em nosso tempo têm se cansado de fazer o bem. E esse cansaço tem vindo sobre a nossa vida porque tem passado o tempo e nós não temos visto o retorno favorável para a nossa vida. E por isso muitos têm desfalecido no meio do caminho, têm estado desacreditados de que podem viver a recompensa das suas obras. Quando a gente lê o Salmo 37, nós vamos perceber ali Davi escrevendo esses salmos, mas uma linguagem, um ensinamento precioso para mim e para você. Certamente acontecia de pessoas que estavam desacreditadas de viver o retorno para a sua vida. E essas pessoas estavam atentando para a vida do ímpio, para a vida do malfeitor, porque eles olhavam para a vida dessas pessoas e viam prosperidade, viam harmonia, via aparentemente tudo dar certo, e eles olhavam para si, tudo o contrário, eles que estavam servindo a Deus, eles que faziam as boas obras e não estavam vendo a recompensa manifesta na sua vida. Por isso, o coração dessas pessoas estavam se enchendo de indignação. Coração se enchendo com aquele sentimento de revolta, de inquietação, porque eles não viam a recompensa, não viam o fruto das suas obras semeadas diante de Deus. Então Davi, ele escreve nesse Salmo 37, não te indignes por causa do malfeitor, por causa do homem que é astuto no seu caminho. Não fique indignado baseando a sua vida na vida de outras pessoas. Deus tem um projeto para você. Deus tem a vitória para você. Deus quer trabalhar com você. Então, Davi escreve nesse salmo um conselho que está também dentro desse contexto do
da palavra do apóstolo Paulo de Gálatas, capítulo 6. Davi escreve ali no Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Olha a palavra do salmista. Fala assim, olha, confia. Ah, mas tem passado tempo, pastor Júlio César, tem passado muito tempo, eu não tenho visto o resultado, é muito desânimo. Continua confiando no Senhor e continua fazendo o bem. Você vai habitar na terra e verdadeiramente será alimentado. É promessa de Deus para a nossa vida. O escritor de Hebreus, no capítulo 6, ele fala no versículo 10 em diante, uma palavra que também está aí fortalecendo este princípio de que quando a gente faz o bem, no tempo certo, a gente vai colher a recompensa da nossa obra. Ele diz aqui, Hebreus 6,10, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, da caridade que mostrastes para com seu nome, e quanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Olha só, Deus não é injusto. Deus não deixa passar nada desapercebido. Toda boa semente vai gerar um excelente fruto para a nossa vida, no tempo certo, na estação própria. Esta é a promessa de Deus para mim e para você. Eu estava meditando nesta palavra hoje e me lembrando de uma história registrada na palavra de Deus, que está registrada no livro de Esther, capítulo 2, versículo 21 até o versículo 23, que diz assim, olha, naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu. E ambos foram enforcados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Essa história que está registrada no livro de Esther é uma história muito interessante e que vai mostrar todo esse contexto bíblico baseado nessa passagem de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 ao 10, relatada pelo apóstolo Paulo. A história vai nos mostrar no livro de Esther que o povo de Israel estava agora subjugado ao Império Medo-Persa. Eles estavam na Babilônia, o Império Medo-Persa conquistou a Babilônia e agora estava dominando a nação de Israel ali em seu império. Esther havia sido levada rainha ali diante do rei, havia vencido um concurso ali entre as mulheres e havia sido empossada como rainha junto ao rei Assuero. E Mardoqueu, que era parente da rainha Esther, soube que havia dois eunucos, Bigtã e Teres, que estava tramando ali uma cilada contra o rei Assuero. Eles queriam matar o rei. E Mardoqueu, ele denuncia aquela má intenção daqueles dois homens para Esther, que denuncia para o rei. Foi investigado aquela questão e descoberto que realmente havia essa má intenção. E aqueles dois homens foram mortos, enforcados, e aquela boa atitude, aquela boa semente, aquele bem que Mardoqueu praticou, foi apenas registrado no livro das Crônicas dos Reis. Paremos para entender aqui. O Império Medo-Persa era o império conquistador daquela época. Era a nação potente daquela época.
Tragamos para hoje o que a gente imaginaríamos que aconteceria com um cidadão que livrasse de um atentado um presidente, por exemplo, dos Estados Unidos, uma nação potente, mundialmente potente que nós conhecemos. Certamente esse cidadão ia ficar famoso no mundo todo. Era internet, jornais, televisão, tudo. O homem ia ficar famoso. E dessa forma foi na época de Mardoqueu. Porém, Mardoqueu não recebeu recompensa nenhuma pela sua boa obra. Apenas aquela história foi escrita no livro das Crônicas dos Reis, ficando ali registrada, e Mardoqueu seguiu a sua vida. No decorrer da história do livro de Esther, o rei Assuero, ele levanta um homem chamado Amã para ser o seu ministro. E ele começou a ser respeitado em toda aquela nação. E ele passava e as pessoas se encurvavam diante dele. Porém, o judeu Mardoqueu rejeitava aquela ideia e não se curvava diante de Amã, trazendo ali uma certa raiva no coração deste homem, que começou a tramar ciladas para matar Mardoqueu e todo o seu povo. E ele, conversando ali com o rei, convence o rei, dizendo que havia ali um povo no império, um povo desobediente, que não obedecia às ordens e que deveria ser morto. Então o rei coloca ali um decreto, dando ali disposição para Amã fazer o que ele bem entendia daquele povo. Então Amã, ele prepara um dia programado, e naquele dia qualquer pessoa que se levantasse contra o judeu e o matasse ia ser recompensado pela sua atitude. Aquilo trouxe uma dor no coração de Mardoqueu muito grande, e ele se veste de saco de cinza, e ele começa a orar, e ele começa a jejuar, e leva a questão até a rainha Esther, que procura intermediar a questão ali diante do rei Assuero. Amã, ele prepara ali uma forca enorme para matar Mardoqueu. Tudo estava preparado contra a vida de Mardoqueu, contra o povo judeu naquela nação. Mas aqui é que entra. A boa semente, ela vai gerar o fruto na estação própria. A vitória vem na hora certa. A recompensa de Deus vem no momento certo para a nossa vida. Há um tempo oportuno de Deus para cada um de nós. A história diz que Deus, ele por trás ali começa a agir, né? Começa a mover no campo espiritual. E o rei, ele fica sem sono em uma noite. E ele pede para o seu servo trazer ali o livro das crônicas para ser lido diante dele, para ver se ele de repente pegasse no sono, dormisse. E quando começa a ser lido as histórias dos reis ali, Medo-Persa, é lido a história do judeu Mardoqueu, que teve uma boa atitude, que denunciou a má intenção de dois eunucos, livrando o rei da morte. E o rei, ouvindo aquela história, pergunta para o seu servo, o que é que foi dado para esse judeu Mardoqueu? E o servo responde, olha, não foi dado nada para ele, apenas registrado aqui no livro das crônicas. Então o rei começou a ter a intenção de honrar Mardoqueu. E nesse intento começa a entrar ali diante do rei Amã. E antes que Amã falasse alguma palavra, o rei pergunta para Amã, o que é que eu devo fazer com aquele que eu me agrado? E Amã, pensando que era ele, aquele homem de grande respeito diante do rei, ele diz, olha, o rei deve pegar uma pessoa importante do seu reinado e chamar este homem e colocar uma capa real sobre ele e colocar ele sobre o cavalo do rei, e essa pessoa importante do seu reinado ir empurrando o cavalo em público e exaltando, elogiando esse cidadão diante de todo o povo.
Então o rei Assuero falou assim para Amã: então você faça tudo o que você falou para com o judeu Mardoqueu. Olha só a reviravolta que começa a acontecer ali na vida de Mardoqueu, que estava orando, que estava jejuando, que estava buscando de Deus uma solução para a sua vida. Mas uma coisa interessante nessa história toda é a questão de tempo. Porque muitas vezes nós estamos desacreditados de viver as coisas com Deus e às vezes achamos que não vale tanto a pena fazer o bem, de praticar a obediência a Deus, de andar no caminho reto, achando que a recompensa não vem. A recompensa vem no tempo certo de Deus para a nossa vida. Quando nós começamos a estudar essa história, no capítulo 2, versículo 16, fala que a rainha Esther, ela foi empossada no mês de Tebete, que é o mês de dezembro e janeiro do nosso calendário, mês de Tebete do ano 7º do rei Assuero. Foi quando ela se apossou. E nós lemos a história que naqueles dias é que aconteceu a má intenção dos dois eunucos, em que Mardoqueu denuncia a intenção daqueles dois homens e livra o rei da morte, e tudo é registrado no livro das crônicas, próximos àqueles dias do mês de Tebete do ano 7º. Aqui no capítulo 3, versículo 7, foi quando Amã começa a lançar sorte para ver o dia programado que ia matar todo judeu. E diz aqui que é o mês de Nissan, que é o mês de maio e junho do nosso calendário, do ano 12. O que a gente aprende aprofundando esse detalhe? Mardoqueu, ele planta o bem, ele faz o bem, ele planta uma boa semente no ano 7º do reinado de Assuero. Agora, a data programada para a destruição da sua vida e do seu povo está lá no ano 12. Se você calcular, aproximadamente vai dar 4 anos e meio a 5 anos. Sabe o que nós aprendemos aqui? É que aquela boa semente de Mardoqueu levou 4 anos e meio a 5 anos para gerar fruto, para trazer a recompensa, para trazer a vitória, para ele colher o que ele plantou de bem. No tempo certo veio a resposta para Mardoqueu. Não é diferente da nossa vida. No tempo certo. O tempo certo de Deus pode ser um dia, pode ser 10 dias, pode ser um ano, pode ser 10 anos, não importa. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus não se esqueceu de nada. Deus tem um cuidado para com a sua vida. Tudo o que você fez está muito bem registrado diante de Deus. E o fruto virá na estação própria. E a gente vê a conclusão dessa história, a reviravolta que começa a acontecer, porque Amã, ele acabou sendo morto na própria forca que ele fez para matar Mardoqueu. E no dia determinado, ao invés do povo judeu ser destruído, aconteceu o contrário, porque eles venceram os inimigos, Deus deu vitória para eles, e eles puderam colher frutos de bênção por causa da vida de Mardoqueu. Não sei como está o seu coração. Talvez você possa estar com o seu coração dominado pela indignação, irritado em ver tantas pessoas aparentemente ser abençoadas, tudo dá certo, e às vezes pessoas que nem servem a Deus. A palavra para mim e para você: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo, na estação própria, a recompensa vem. Essa é a palavra do apóstolo Paulo ali à igreja da Galácia. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Quantas pessoas não estão perdendo a bênção porque estão desfalecendo na fé? Estão sendo atrofiadas na fé, estão desacreditadas de que é importante fazer o bem, a recompensa vem, a hora do Senhor para a nossa vida vai chegar e Ele vai manifestar
a sua glória sobre cada um de nós. Que eu e você possamos refletir. Hoje é o tempo de se fazer o bem. Hoje é o tempo. Ainda que muitos possam estar desacreditados, ainda que muitos possam falar que não vale a pena, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas eu e você vamos continuar fazendo bem. Apesar de toda a dificuldade, toda a tempestade que nós possamos estar passando, façamos o bem, porque nós vamos habitar na terra e verdadeiramente seremos alimentados. Deus tem grandes bênçãos para mim e para você. Deus não é injusto e não se esqueceu de nada. Está tudo muito bem registrado diante dele e ele virá com braço forte, com seu galardão para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que você continue semeando coisa boa, continue plantando bem, continue obedecendo a Deus, continue andando, trilhando na palavra de Deus e a recompensa virá sobre a sua vida, sobre a sua casa, no nome de Jesus. Pai maravilhoso, em nome de Jesus, declara a sua bênção, Pai, sobre esta vida que acompanha esta palavra, abençoa essa família, sustenta, Pai, não deixa faltar nada, acoberta com teu sangue, Pai, livra de todo mal, livra de todo embaraço espiritual, livra de toda a peste, dá a vitória, Pai, e manifesta a sua glória sobre a nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém? Que Deus abençoe você, continue firme com Deus e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.